Olá, eu sou o Márcio Teixeira, bem-vindo ao meu canal de YouTube. Esse local é um local onde eu compartilho com você sobre a Palavra de Deus, louvor, adoração e principalmente a Palavra de Deus, que é algo que eu amo tanto. E eu quero convidar você, se porventura você ainda não é inscrito no meu canal, para você se inscrever no meu canal, clicar aí no sininho para você receber as notificações de quando eu coloco um vídeo novo no canal e, obviamente, te convido a assistir o que eu já tenho publicado. E se você é uma pessoa que é interessada no tema, eu creio que você vai achar bons vídeos aí no meu canal. E o vídeo de hoje, ele faz parte de uma série de estudos que eu estou fazendo sobre o templo em Jerusalém. E eu estou construindo esse modelo aqui. Eu já publiquei outro vídeo e se você ainda não teve a chance de conhecer os vídeos que eu fiz sobre o tabernáculo, eu tenho uma série deles aí no playlist do tabernáculo, eu te convido a conhecer. Mas estou construindo esse modelo justamente para poder ilustrar o que a Bíblia fala, porque muitas vezes a gente lê, mas não entende muito bem. Eu achei esse modelo aqui na internet, comprei e passei a fazer das minhas devocionais à noite, construir esse modelo aqui, e é uma viagem. Mas eu pedi pro fabricante que eu queria o templo, eu queria a possibilidade dele abrir, né, para que a gente pudesse ver dentro. E esse fabricante falou que não podia, que não dava, a estrutura dele não permitiria. Eu falei, bom, agora que ele falou que não pode, eu vou fazer. E consegui implementar uma forma de abrir a parte lateral e vou abrir também o teto para que a gente possa estudar o templo e todas essas áreas que são tão importantes e tão significativas, cheias de simbolismos. E se Deus dedicou capítulos importantes sobre a construção do templo, é porque Ele quer que a gente aprenda, que ele deseja que nós conheçamos essa parte das Escrituras, porque é muito importante. E eu estava essa semana trabalhando justamente no Santo dos Santos, construindo essa plataforma aqui para ilustrar a topografia do terreno que tem a ver com o Santo dos Santos. E eu vou fazer um vídeo sobre o Monte Moriá, explicando o que significa. Mas eu não quero me ater exatamente no Templo de Salomão. E quando eu estava trabalhando, justamente nessa área aqui, o Senhor falou uma frase no meu coração: o maior de todos os mandamentos. E eu fiquei, eu sou o maior de todos os mandamentos. Por que o maior de todos os mandamentos? Aí eu lembrei, poxa, Jesus tem uma passagem que ele é abordado por alguns dos escribas, né, no templo. Deixa eu ler o que significa. E a palavra de Deus para mim é como se fosse um novelo de lã, que você vai, né, quanto mais você investiga, mais você puxa, mais você vai aprendendo, mais você vai desvendando. E eu quero compartilhar com você exatamente sobre esse tema, o maior de todos os mandamentos. E eu confesso para você que eu fiquei muito surpreso e muito tocado por essa palavra. Por isso que eu quero compartilhar com você. Não tem muito a ver com o aspecto do templo em si, da adoração e que eu quero fazer, mas foi uma palavra tão profunda no meu coração que eu falei, puxa, eu tenho que compartilhar isso porque é muito especial. E para isso, eu quero posicionar o templo de uma forma a ilustrar, ajudar a ilustrar essa passagem. Óbvio que a gente sabe que o templo que Jesus visitou quando ele estava na terra, né, ele não foi o templo de Salomão. O templo de Salomão foi destruído e o templo foi reconstruído por Zorobabel. E na época de Jesus, Herodes, ele ampliou grandemente o templo. E essa passagem do maior mandamento,
Ele está em 3 dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas eu queria especificamente ler essa passagem no livro de Marcos. E eu quero convidar você a abrir o livro de Marcos aí, no capítulo 12, versículo 28, onde está essa passagem do maior de todos os mandamentos. E uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu estou estudando a Bíblia é saber exatamente quem está falando e o local onde aquela passagem ou aquele evento acontece. E toda vez que você está lendo os evangelhos, se você prestar atenção, a Bíblia vai lhe dar locais específicos quando Jesus estava dentro do templo. E se ele não dá os locais específicos, a Bíblia vai te dar festas específicas, dias específicos, o que esconde por trás um contexto espetacular, que se você não pesquisa, se você não vai atrás para conhecer, obviamente você vai passar batido e não vai entender o que a Bíblia está querendo ensinar. Esses são alguns segredos, né, quando você está estudando a palavra. E quando eu cheguei nesse local do livro de Marcos, a primeira coisa que eu fiz aonde estava Jesus? E eu procurei para trás para ver se ele tinha entrado em algum lugar, porque geralmente a Bíblia vai dizer ele entrou em tal local, em tal cidade, ou ele estava no templo, ou ele estava em Jerusalém, ou ele estava na casa de uma pessoa. E eu vejo que para trás dessa passagem, no capítulo 11, versículo 27, tá a dica, que diz o seguinte: outra vez chegaram a Jerusalém, ele e os discípulos, e andando ele pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos se aproximaram. Então, olha que importante, ele estava no templo e ele estava rodeado pelos caras mais tops do judaísmo, que eram os principais sacerdotes. A Bíblia faz questão de mencionar isso, os escribas e anciãos. Os escribas eram os caras que copiavam a lei. Legal, agora vamos lá para Marcos. E 28 começa dizendo o seguinte: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido discutir, e sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Em algumas traduções você vai ler que eles não chamam de escribas, mas eles chamam de doutores da lei. Eu vi uma outra tradução outro dia que chamava de peritos das escrituras. Então, quando a gente está lidando com esse cenário de que é um escriba, a gente está lidando, ou Jesus está lidando, com alguém extremamente conhecedor da palavra. Alguém que conhecia a letra, não necessariamente o espírito da letra, mas a letra. Antes de continuar a ler, curiosamente, no versículo 41, nós lemos o seguinte: estando Jesus assentado diante do gasofilácio, observava a maneira como o povo lançava ali, muitos ricos depositavam grandes quantias, vindo, porém, uma viúva pobre. Legal. Então eu vou ajudar a você entender o que era o gasofilácio. Imaginemos que esse aqui é o templo de Herodes. Imaginemos que esse aqui é o altar, né? Esse é um altar. Mas naquela época, o templo ele era mais ampliado. Eu quero mostrar uma imagem para você do templo e você vai ver que existia um pátio anterior à entrada desse complexo do templo principal. Esse pátio, onde Jesus estava sentado, tinha o gasofilácio. Então, esse pátio que antecedia a área do templo principal era dividido por um grande portão chamado Portão de Nicanor. Era enorme esse portão e separava esse pátio desse pátio, tá? Esse pátio aqui era chamado de a
corte dos israelitas, e esse pátio era chamado a corte das mulheres. Esse pátio era o último local onde as mulheres poderiam chegar, ou seja, o local mais próximo que as mulheres chegariam do templo principal, que é esse prédio aqui. Aqui tinha uma escadaria. Nessa escadaria cantavam um coral levítico todo dia, diferentes salmos. Eu vou falar isso mais à frente em outros vídeos. E é nesse local onde existia o gasofilácio. É nesse local que nós lemos que Jesus estava assentado. Então, o versículo 41, obviamente, é posterior ao versículo 28, mas que você percebe que Jesus não se movimenta. Jesus não anda para um lado para o outro, muito pelo contrário, ele está falando que ele ensinava no templo. Olha o versículo 35. Essa área aqui, nós lemos no versículo 28, que se aproximou um escriba. E nós lemos no capítulo 11, versículo 27, que os principais sacerdotes, escribas e os anciãos se aproximaram. Então, Jesus estava sentado, vou botar Jesus aqui. Jesus estava sentado num local onde a nata do judaísmo se encontrava. E aqui vinha o povo, porque o povo trazia as ofertas, né? Você vê que a viúva pobre, ela veio até aqui, colocou no gasofilácio, e Jesus observava, né? Então Jesus estava nesse local, que era um local de, como eu posso dizer, é um local extremamente sagrado, né? É um local onde ninguém estava brincando ali. As pessoas iam trazer as ofertas e elas iam ali para aprender as escrituras de quem? Desses caras maiorais. E aparece esse jovem da Galileia que pregava e ensinava ali e deixava todo mundo boquiaberto. E nesse dia vem um escriba, vem um desses maiorais, olha onde Jesus estava, e faz essa pergunta para ele. E Jesus responde: o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento e todas as tuas forças. Quero parar aí. Não vou ler o segundo, vou ler só o primeiro. Jesus abriu com: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aqui Jesus ele foi como eu posso dizer, ele usou uma jogada para pegar o escriba, que foi o seguinte: esse pátio aqui era lotado de gente e obviamente estava todo mundo prestando atenção nesse diálogo. E Jesus falou: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É como, e se você observar no texto, tem um ponto de exclamação. Então Jesus estava falando para todo mundo ouvir. Ele não estava falando só para esse cara, só para esse escriba. Ele estava falando para todo mundo ouvir. Ou seja, ouçam vocês todos aqui. Só que o detalhe é o seguinte: a frase que Jesus falou, ouve, ó Israel, é a oração mais importante do judaísmo. E ela se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5. Eu quero levar você e convidar você até ir lá. E quando a gente lê em Deuteronômio 6, de novo, eu gosto de achar quem é que está falando. Em Deuteronômio 6, o texto não te ajuda a entender quem é que está falando, porque esses são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te. Bom, parece que ele está falando, parece que a pessoa que está falando aqui, ele está falando a respeito de Deus para alguém. Eu faço o mesmo exercício, vou voltando no texto para achar quem é que está falando. Eu me deparo com a repetição dos 10 mandamentos e chego no capítulo 5, versículo 1, e nós lemos ali: chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhes. Ou seja, quem está falando
no capítulo 6 é Moisés, não é Deus. Então quem é que está falando no capítulo 6, versículo 4 e 5, que foi citado por Jesus dentro do templo, é Moisés. Jesus estava citando uma fala de Moisés. E Moisés era o cara mais importante no judaísmo para esses religiosos. Moisés era o cara. Foi Moisés que libertou o povo do Egito, foi Moisés que recebeu as tábuas da lei, todas as leis do Senhor, lá no Monte Sinai. Foi Moisés que conduziu durante 40 anos o povo até a entrada da Terra Prometida. Então Moisés era o cara para esses religiosos. E Jesus utiliza uma frase do próprio Moisés para abrir o que é o maior de todos os mandamentos. E isso, quando eu li, eu fiquei, peraí, cara, como é que o maior dos mandamentos, quem falou foi Moisés, não foi o próprio Deus? E aí eu comecei a orar e perguntar, Senhor, e eu gosto de perguntar para a palavra, perguntar para o Senhor em oração, Senhor, como assim, né? Como assim foi Moisés? Como assim Jesus respondeu que o maior de todos os mandamentos foi dado por Moisés? E olha o mandamento qualquer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Isso me intrigou profundamente, porque era Moisés dando um mandamento para o povo a respeito de Deus. E eu falei, peraí, cara, tem um mistério aí, deixa eu ver o que é isso aqui, que eu quero entender, né? Não tô entendendo. Aí eu fui lá nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, e comecei a ler. E diz o seguinte: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Percebe como Deus abre? Ele abre se apresentando para Moisés, né? Eu sou o teu Deus, o Senhor, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, Deus falando para o povo, ó, aquele que libertou vocês sou eu, ok? E aí ele entrega o primeiro mandamento para Moisés, que é: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o primeiro mandamento. Ou seja, o primeiro mandamento está diretamente relacionado ao fato de que Deus não queria que o seu povo tivesse nenhum outro Deus esculpido, nada. Por quê? Porque o Egito, ele era um país politeísta, ele era um país que possuía diversos deuses, e se você for na história do livro do Êxodo, você vai ver nas pragas que Deus traz o juízo. Cada praga representa um deus egípcio. Então Deus sabia que eles tinham imagens de escultura e trariam consigo essa cultura. Esse mandamento não ficou na história, esse mandamento é válido até hoje. Por toda a Bíblia, você vê que Deus não quer que o homem se prostre diante de imagens de escultura, nenhum tipo de imagem. Ou seja, qualquer imagem de escultura que, porventura, o homem se prostre, se dirija em oração, se relacione, está quebrando o primeiro mandamento. E olha o que ele fala a seguir: não te encurvarás a elas e nem as servirás. Ou seja, não é para você se relacionar, não se encurvar, não prestar culto, não servir. É um mandamento, uma ordem divina. Não é o Márcio que está falando,
Está escrito. Se você ler, você vai se deparar com essas palavras. Agora, eu fiquei me perguntando, mas peraí, Senhor, por que então Jesus falou que o maior mandamento era amar ao Senhor sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o teu coração? E a resposta foi sendo gradativa. Veja, você se torna igual ao Deus que você adora. Como é que eu sei isso? Simples. Deus criou o homem para ser a sua imagem e semelhança, certo? Tá aqui, ó, em Gênesis. Olha o que Deus fala em Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem. Ou seja, aqui em Êxodo ele não constrói nenhuma imagem, porque eu vou construir esse homem a minha imagem. A única imagem que o Senhor quer é que você seja igual a Ele, nada mais. E eu falo isso respeitosamente a quem estiver assistindo, que discorde do que eu estou falando. Mas deixa eu te explicar, você não está discordando de mim. Você está discordando com o que está escrito na Bíblia. Você está discordando é de Deus e é para Ele que você vai prestar conta, não é para mim. Eu estou respeitosamente explicando e mostrando o que a Bíblia diz. O maior mandamento: amarás ao Senhor teu Deus. E eu não me conformei. E a razão é simples. Você se torna igual a quem você adora. Olha o que Salmo 115 diz. O nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó casa de Israel, no Senhor. Olha o versículo 8. Tornem-se semelhante a eles. Semelhante a eles quem? Aos ídolos que não ouvem, não veem, não cheiram, não apalpam, não andam, não tem garganta, não sai som de sua voz. Ou seja, você se torna igual ao ídolo que você adora. Isso é um princípio espiritual que Deus estabeleceu, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se Ele estabeleceu que nós fôssemos imagem e semelhança a Ele, Ele quer nos ensinar que quando nós o adoramos, nós nos tornamos igual a Ele. A adoração não é para o Senhor. Deus não precisa de adoração. Deus não está lá sentado no trono se sentindo um coitado, precisando de ser amado. A adoração não muda a Deus em nada. A adoração muda a você. A adoração muda a mim. Então o primeiro mandamento, ele é exatamente uma advertência para que o homem entenda que não se deve trazer nenhum ídolo diante do Senhor. Por quê? Porque quando você adora aquele ídolo, você se torna igual àquele ídolo, ao invés de se tornar igual ao Senhor. Por isso que é o primeiro mandamento. Mas ainda assim eu estava, Senhor, por que foi Moisés que trouxe aquele mandamento? E por que o mandamento maior que existe é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento? E foi aí que o Senhor, naquela maravilhosa forma, foi falando. E ele falou de uma maneira muito simples. João 3,16. Como assim, Márcio? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu perguntei, mas Senhor, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? E o Senhor foi me respondendo. Ele falou o seguinte: Márcio, meu filho, né? Amor não é forçado. Você não consegue amar ninguém que te force. Você não ama forçado. Amor é uma escolha. Amor é uma decisão. Deus decidiu nos amar. Ele colocou princípios e parâmetros. Olha, eu criei para você ser igual a mim. Então não tenha ídolos. Não construa imagens de escultura. Ele falou isso.
Mas Moisés interpretou o que Deus falou exatamente querendo nos ensinar que Deus é o alvo principal do nosso amor. E Deus não podia forçar você a amar Ele. Deus se apresentou: eu sou o Senhor teu Deus que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Olha como ele começou. Da mesma maneira, Deus foi quem me tirou da minha vida de pecado, da minha vida de servidão às obras das trevas. Não foi isso que Jesus fez na cruz? Então eu vou adorar quem? A mãe dele? Vou adorar quem? A Buda? Vou adorar quem? Buda não morreu na cruz. Buda tem grandes frases, mas ele não é Deus. Jesus Cristo é Deus. E Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, o primeiro maior mandamento não poderia ter sido dado por Deus, porque Deus não quer forçar você a amá-lo. Deus quer que nasça no seu coração um amor genuíno por Ele, uma vez que você entenda que foi Ele que te tirou da terra do Egito, do teu Egito. Foi Ele que te foi lá e te resgatou e trouxe para perto dele. Como é que a gente vai ter um outro objeto de culto diferente ao nosso Salvador? É impossível. Se você entende a salvação em Jesus Cristo, se você recebeu aquele amor, aquele perdão, a sua imediata resposta é gratidão e se jogar nos braços do Pai. É por isso que Jesus falou daquela forma. É por isso que ele respondeu para aquele pessoal. É por isso que ele gritou para todo mundo ouvir, que aquela principal oração dos judeus: ouve, ó Israel, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Percebe como a palavra ela toma uma dimensão maravilhosa? E eu queria encerrar esse vídeo com o final do que Jesus fala para aquele escriba. Vamos voltar lá em Marcos. E aí o escriba responde: muito bem, mestre. Cara, é uma piada, né? O cara tá falando com Deus mesmo, muito bem, dentro da casa dele. Ele fala: muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus, o que não há outro além dele. Ou seja, ele está afirmando a chamar de volta a Jesus. Tudo bem até aí. E aí ele repete o trecho que nós lemos em Deuteronômio: amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, toda a alma e todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, que está em Levítico 19, 18. Depois dá uma lida lá. Aí olha o versículo 34. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava perguntar-lhe nada. E olha que frase interessante que Jesus fala para esse homem, né? Não estás longe do reino de Deus. Cara, olha onde aquele camarada estava conversando com Jesus. Olha a área do templo, cara. Tá aqui, ó, vou botar o altar de volta aqui. Lembra do portão de Nicanor aqui? Não estás longe do reino de Deus. Ou seja, existem pessoas que podem frequentar a igreja com o coração, sabe, verdadeiro, e que não está totalmente no reino de Deus, cara. Esse cara aqui era para estar dentro, cara. Esse cara aqui era para Jesus ir lá e abraçar ele, mas ele ainda não estava quase lá. E olha onde ele vivia, e olha onde ele andava. E ele lida com o próprio Deus face a face. E o próprio Deus fala: você não está longe, viu? Você está perto, tá quase lá, cara. E ele passava o dia inteiro copiando a palavra de Deus. Isso é muito louco, você parar para pensar. Então, eu convido você a ser aquela pessoa que mergulha no conhecimento da palavra de Deus e se derrama na presença desse Deus. E se Jesus estivesse aí do teu lado agora, perguntando para você qual o maior mandamento, você seria capaz de chegar diante deles e dizer: eu não tenho nenhum ídolo no meu coração, a não ser o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus quer o teu amor genuíno, uma vez que você reconheça como Ele sendo o teu Salvador, que te tirou da terra do Egito. Isso é muito lindo, né? Espero que você tenha
sido edificado nesse vídeo e convido você a deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com quem Deus colocar no teu coração. E convido você a estar ligado, porque já já eu vou começar uma série muito bacana sobre adoração no templo, sobre a história da vida de Davi, sobre Salomão. Enfim, vai ser uma oportunidade muito bacana da gente aprender junto, porque quando eu vou lendo as escrituras e gravando esses vídeos, eu também vou aprendendo, Deus vai falando no meu coração e tá tudo certo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha edificado a sua vida. Convido você a deixar aí o seu comentário e não deixe de enviar esse link para as pessoas que você conhece, seu grupo de WhatsApp, enfim, quem Deus colocar no seu coração, porque eu tenho no meu coração a convicção de que mais pessoas vão ser abençoadas com o conteúdo desse vídeo. Essa é a minha sincera oração. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.